Irmãos, irmãs, queridos companheiros de jornada, vamos refletir hoje sobre a conhecida parábola dos talentos. Eu creio que com essa história Jesus faz um discurso forte contra a omissão e a covardia. Ele contou essa parábola para advertir os seus discípulos com relação às atitudes necessárias para vigiar e aguardar a sua vinda, conforme está relatada no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus conta a história de um homem que, tendo se ausentado da sua terra, confiou seus bens a seus servos, entregando a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Quando esse homem retorna, aquele servo que havia recebido os 5 talentos dá conta da sua administração e diz ao seu senhor: olha, os teus 5 talentos estão aqui de volta e ganhei mais 5. E o senhor fica muito contente e diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Da mesma maneira, aquele servo que havia recebido 2 talentos deu o mesmo retorno ao seu senhor. Quanto ao servo que havia recebido 1 talento, ele diz ao seu senhor que ficou atemorizado, porque sabia que o seu senhor era um homem severo e um homem que colhia onde não havia plantado, e assim havia simplesmente enterrado aquele talento para não perdê-lo e devolver ao seu senhor quando ele retornasse. E o senhor diz a ele: servo mau, servo negligente, você deveria ter investido os meus recursos para que eu agora recebesse o que era meu. E aquele servo então é excluído completamente das bênçãos e das promessas do Senhor. Meus caros, em situações que geram temores e inseguranças, é comum e quase instintiva a reação da gente buscar se esconder e evitar ao máximo os riscos. Mas o que Jesus está dizendo nessa parábola é que a sua imprevisível volta não deve nos tornar temerosos, nem alienados, nem omissos. Ao contrário, é tempo de diligentemente empregarmos os recursos concedidos por Ele, aqui nesta vida e neste mundo, em prol dos negócios e dos interesses do Pai. Precisamos ter muita clareza sobre quais são esses negócios e interesses do Pai, sobre qual é a obra que devemos realizar em seu nome, para não assumirmos como dele projetos e obras e objetivos que não são dele e usarmos recursos do Senhor de uma forma que não vai trazer o retorno que ele espera. Quando dizemos que o reino de Deus não é deste mundo, estamos, na verdade, afirmando que os interesses e propósitos do Pai, dos projetos e negócios deste mundo, são sempre relativos, são sempre circunstanciais. É preciso muito cuidado para não colocarmos os dons, recursos, capacidades, habilidades e oportunidades que o Senhor nos proporciona em projetos contaminados e controlados pela cobiça, pela soberba, pelo desejo de poder, por ideologias e por valores estranhos ao reino. Preciso muito cuidado para não perdermos a dimensão profética e proclamadora que deve caracterizar a nossa vida, para não nos tornarmos luz escondida e sal que não tenha sabor. Assim, às vezes pensamos que a atitude de vigiar no aguardo da vinda do Senhor é basicamente passiva, como a de uma sentinela à porta da cidade ou alguém fechado em casa para se proteger dos perigos. Não poucas vezes a igreja, tomada de temor e zelo pela iminente volta de Jesus, por essa expectativa, optou por se recolher, por se abster de participar dos negócios do mundo ao máximo, preparando-se para esse encontro com Ele. No entanto, como escreveu John Stott em seu último livro, O Discípulo Radical, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele.
dessa parábola, Jesus indica a necessidade de uma postura ativa, de serviço, de participação, para que o Senhor, ao voltar, recolha de seus servos o rendimento e o fruto devidos a ele. Podemos assim dizer, então, que Jesus faz aqui um veemente discurso contra o medo e contra a omissão. Como bem sabemos, talento na parábola se refere a uma unidade monetária, ao dinheiro utilizado naquela época. E assim, isso significa, na parábola, todos os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, para que os utilizemos em prol dos interesses do Pai. Bens materiais, tempo, inteligência, habilidades, capacidade, força, disposição, virtudes e dons, tanto os que chamamos de naturais, quanto os que chamamos de espirituais. E essa, na verdade, é uma distinção que não faz muito sentido quando consideramos que tudo, na verdade, vem dele, procede dele e deve ser dedicado a ele. Se realmente tememos e amamos o Senhor e aguardamos com esperança e alegria a sua vinda, que ele nos encontre trabalhando, participando da vida e dos negócios deste mundo em seu nome, como sal e luz, proclamando o seu reino, sendo instrumentos da sua graça e da sua misericórdia, testemunhando para essa geração qual é o propósito de Deus, qual é o projeto de Deus, e apontando sempre para a eternidade, sempre para os valores do Senhor e os valores da vida com Ele, e nunca nos confundindo, nunca nos misturando e nos contaminando com os propósitos e objetivos deste mundo. É a exata imagem de ser sal e ser luz. A luz, ela testemunha, ela proclama de uma forma distante, revelando, mostrando, não se confundindo. O sal, ao contrário, ele participa e transforma se inserindo, estando junto. E assim, a nossa vocação é de sermos sal e sermos também luz. O propósito de Deus, meus caros, não é reformar ou aperfeiçoar a sociedade dos homens, a economia, a política, o bem-estar, nem promover qualquer tipo de ideologia ou sistema político. Muitos já se confundiram com isso e se associaram de algum modo como cristãos e o próprio Evangelho com o projeto de homens. Se o dia se aproxima, irmãos e irmãs, devemos remir o tempo, trabalhar enquanto podemos. Precisamos fazer a obra e ir em busca dos aflitos e perdidos, utilizando todos os recursos e oportunidades que nos foram concedidos. Observem que a questão nunca é de quantos talentos dispomos, mas sim de como os utilizamos. O Senhor concede graça e capacidade a cada um de acordo com a sua própria vontade e critério. Assim não temos que nos ocupar com o que nós não temos, mas sermos responsáveis em relação ao que temos nas mãos. Afinal, é Ele mesmo quem opera tudo e em todos. Que a suficiente graça de Jesus seja com cada um de vocês.